O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidônia. Eis que uma mulher cananeia, vindo daquela região, pôs-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Mas Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Então seus discípulos aproximaram-se e lhe pediram: Manda embora essa mulher, pois ela vem gritando atrás de nós. Jesus respondeu: Eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas a mulher, aproximando-se, prostrou-se diante de Jesus e começou a implorar: Senhor, socorre-me. Jesus lhe disse: Não fica bem tirar o pão dos filhos para jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher insistiu: É verdade, Senhor, mas os cachorrinhos também comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Diante disso, Jesus lhe disse: Mulher, grande é a tua fé. Seja feito como tu queres. E desde aquele momento, a sua filha ficou curada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje nos oferece uma oportunidade para, mais uma vez, meditarmos sobre a confiança que nós temos que ter em Deus. Ontem nós ouvimos mais uma vez aquela narração da tempestade, a barca que estava sacudida e Jesus que veio caminhando até os discípulos. O vento era contrário, eles deveriam já ter chegado do outro lado, lá na outra margem ainda não tinham chegado, era às 3 da manhã, e Jesus caminhou e Pedro, então, teve aquela coragem de dizer: Senhor, se és tu, manda-me que eu caminhe até aí. E o Senhor diz: vem. E ele começa a caminhar e depois fraqueja e começa a afundar. De uma outra maneira, hoje, nosso Senhor Jesus Cristo quer nos ensinar também sobre a confiança. A mulher cananeia, primeiro, ela não pertencia à raça dos judeus. Ela era considerada alguém que deveria ser tratada com um certo desprezo, porque naquela época os judeus, pelo fato de serem a raça escolhida por Deus, achavam que as demais não alcançavam a salvação. Então, aquela mulher, mesmo com toda a dificuldade, mas olhando somente para o bem da sua filha, chega ao ponto de aceitar a humilhação, de sair atrás do Senhor e clamar por Ele, e escutar dele até essa frase que nós ficamos assim um pouquinho admirados, como o Senhor diz: não fica bem tirar a comida dos filhos para jogar os cachorrinhos. E nós olhamos para tudo isso e tentamos compreender, e se nós vamos tentar compreender segundo a nossa lógica, a lógica humana, a gente não entende. E diz assim: mas por que Jesus se comporta assim? Porque as conquistas, quanto mais difíceis, mais são valorizadas. Se no primeiro grito daquela mulher Jesus tivesse dito assim: vai, a tua filha está curada, ela não passaria também por um processo de conversão que ela precisava passar. E talvez chegaria em casa e dizer assim: deve ter sido uma coincidência. Quem disse que ele que curou?
Foi uma coincidência, aconteceu. Enquanto eu estava correndo lá atrás dele, a minha filha ficou curada. Nosso Senhor Jesus Cristo não quer somente que nós recuperemos a saúde física, mas o primeiro interesse de Deus é que nós recuperemos a nossa saúde espiritual. E é a saúde espiritual aquilo que mais nós precisamos nos dias de hoje. Nós vivemos em um tempo em que as pessoas estão doentes na alma. Eu fico olhando, às vezes, a quantidade de pessoas que participam das missas, que vêm na igreja, são pouquíssimas. Quantas pessoas que, de fato, acompanhando essa transmissão pela TV, pela Rede Nazaré, pela rádio, quantas pessoas realmente vivem esse momento, prestam atenção em cada coisa? Ou será que nesse momento ficam distraídas, olhando para um lado e para o outro, resolvendo uma coisa e outra, falando com um e com o outro, brigando com aquele, xingando aquele outro e tal? Como quantas vezes nós entramos na igreja para participar de um momento de oração, seja a Santa Missa, seja a adoração eucarística ou a reza de um terço, e nos distraímos no momento de falar com Deus. Esse momento é um momento especial, não é um momento de distração. E aquela transformação interior que nós tanto precisamos, meus irmãos e minhas irmãs, ela só acontecerá se nós confiarmos no Senhor Jesus. A atitude da mulher diante daquela frase dura de nosso Senhor Jesus Cristo foi: mas também os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem das mesas dos seus donos. Esse gesto de humildade produziu 2 milagres. O primeiro milagre foi a cura daquela filha. E o segundo milagre foi a cura espiritual daquela mulher. A partir daquele dia, ela não foi mais a mesma. A atitude de nosso Senhor Jesus Cristo, o ato de misericórdia que Ele realiza, faz com que ela volte para casa de uma outra maneira. Ela volta convertida. Com certeza se converteu, meus irmãos e minhas irmãs. A maneira como tudo acontece foi justamente para que ela pudesse ser sacudida. Repito, seria muito fácil para Jesus, ele podia ter feito: vai, a tua filha está curada. Assim que iriam os discípulos de Jesus chegam e dizem: essa mulher vem gritando atrás de nós um tempão, manda ela embora, resolve logo a situação. E aí Jesus provoca dizendo: mas eu fui mandado para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E tudo aquilo para provocar nos discípulos também um processo de conversão. E depois ele realiza o milagre e mostra para todos eles e para nós que estamos hoje refletindo sobre esse evangelho, que ele veio para todos mesmo. O desejo dele é salvar a todos. Aquela ideia que existia até então de que somente aquela raça era a raça eleita é quebrada. Essa ideia ela é suprimida, ela é tirada. Já não é mais somente aquele grupo, mas todos podem chegar à salvação. E como é que nós chegamos à salvação? Pela fé, acreditando e confiando no Senhor Jesus. É o grande desafio dos nossos tempos. Falando assim de uma maneira bem clara, olho no olho, todos nós que estamos aqui. O que está acontecendo nos dias de hoje? Existem inúmeras propostas de salvação. Existem inúmeras propostas de salvação. A um certo ponto, as pessoas dizem: mas afinal, para onde eu vou? Nós vamos para Jesus Cristo.
nós confiamos em Jesus Cristo. É por isso que nos últimos tempos nós temos falado tanto da importância do Evangelho. Nós temos que ler o Evangelho, nós temos que digerir mesmo, nos alimentarmos. Nós nos alimentamos com o Evangelho. Se nós nos alimentarmos com o Evangelho, meus irmãos e minhas irmãs, nós saberemos por onde ir, nós saberemos em quem confiar, nós saberemos onde colocar a nossa fé. A nossa fé tem que ser depositada em Jesus Cristo. Nós temos que acreditar nele. Foi o que faltou para Pedro, no episódio de ontem do Evangelho que nós meditamos. Pedro podendo, se tivesse confiado, Pedro não só tinha caminhado, ele tinha corrido sobre as águas. Ele tinha pulado sobre as águas. Coisa impossível. Nós sabemos que o elemento líquido não tem estabilidade. E, no entanto, pela fé, Pedro caminhou, mas a um certo momento ele duvidou, faltou a confiança no Senhor. É o que acontece às vezes em tantas situações particulares nossas. Nós começamos a pedir uma graça para Deus e a um certo momento a gente desconfia. A gente desconfia e começa a pensar, será que eu consigo? Será que eu sou digno? Será que eu alcanço? E todos esses serais que a gente vai colocando na vida da gente fazem com que a graça não se concretize. Estão entendendo? Estão entendendo? Às vezes eu falo, eu olho assim, tem um pessoal que está perdido, com um olhar lá não sei aonde, não sei se é lembrando da padaria que tem que passar para comprar o pão, né? Então, nós temos que aprender a confiar. A nossa confiança em Deus tem que aumentar a dia. A confiança do padre, a confiança da freira, a confiança do pai de família, a confiança da mãe de família, a confiança do leigo que é atuante dentro da igreja, a confiança daqueles que estão nas lideranças das comunidades, a confiança em nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos uma tentação muito grande a confiar nas nossas forças. Não somos nós, quem age é Deus. Nós já tivemos tantas provas disso e nós temos que fazer tesouro dessas provas que nós já obtivemos. Então hoje, meditando sobre esse episódio da mulher cananeia, aquilo que deve ficar no coração de cada um de nós para a gente refletir ao longo desse dia, qual é? A nossa confiança em Deus tem que crescer. E ela cresce à medida que nós somos humildes. Porque ser cristão é cultivar a humildade. O soberbo não cresce nunca na fé, é um coitado. O orgulhoso, aquele que se acha o tal, é um coitado, é o maior miserável que caminha sobre essa terra. O humilde, aquele que confia no Senhor, aquele que acredita no poder de Deus, esse sim vai caminhando e vai crescendo a passos largos. Nós não devemos confiar somente em nós. Até quando eu venho celebrar uma missa, que eu vou fazer uma homilia, eu não posso confiar somente em mim. Eu tenho que confiar primeiramente em Deus. Quem age é Ele. Então, que o exemplo de fé e de humildade da mulher cananeia que nós ouvimos hoje, nos ajude, queridos irmãos e irmãs, a confiarmos ainda mais no Senhor. Nós estamos no mês vocacional. Mês vocacional é o mês em que nós rezamos pelas vocações e pedimos a Deus, e cada um de nós deveria pedir. Porque nós estamos aí com a falta de padre, uma necessidade de padre. São poucas as meninas que hoje se decidem entrar também nos conventos para poder consagrar a sua vida a Deus. Nós estamos passando por um período difícil até para a vocação matrimonial. Nós temos que rezar. Rezar e confiar. E confiar em Deus e pedir a graça de santas vocações para quê? Para que o trabalho seja feito. Aquilo que nós rezamos tanto, a messe é grande. Né? Daquela oração bonita que a gente rezava antigamente, tem que voltar a rezar. Senhor da messe, pastor do rebanho, faz ressoar em nossos ouvidos teu forte e suave convite. Nós temos que rezar pelas vocações e confiar no Senhor.
Uma vez eu estava falando com uma pessoa que estava dizendo assim: ô padre, entra tão pouca gente na nossa congregação. Eu digo, reze. A gente reza. Aí quando eu vejo esse a gente reza, dá vontade de dar uma sacudida. Confia em Deus. Para de fazer essa cara de desespero. Confia no Senhor. E vamos para frente. Confiando no Senhor e fazendo com que a nossa vida seja cada dia mais, um testemunho de confiança para quem, infelizmente, perdeu o caminho. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.